Agora sim, segunda oportunidade ali. Muito boa noite para todos. Vamos começar então. Amigos, vamos mais uma vez, né, nos preparar aí para a gente poder fazer aí uma boa reflexão na noite de hoje, né? Nosso amigo Edson Wilson já está aqui, já colocou ali no quadro alguns insights ali para a gente. Então estamos ansiosos para o nosso treino aqui, né? Treinamento para desencarnação, então estamos ansiosos. Vamos ver, eu também estou preocupado como é que vai ser esse treinamento, essa experiência de quase morte de hoje aqui, mas a gente vai sobreviver, né, Edson? Espero, né? Voluntário. Eu acho que sim, Mário. Vamos lá, Caminho, Verdade e Vida, psicografia Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos então ler uma página para a gente se preparar. Página de número 66, Como pedes? É uma pergunta, né? Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus em João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Vamos orar então? Deixa eu desligar aqui o som. Amigos, vamos então nesse momento pedir a Jesus, em nome de Jesus, querido amigo, deixa-nos pedir aos teus ouvidos amorosos, pedir para nos dar forças diante das dificuldades da vida, no dia a dia, onde somos testados a exemplificar os aprendizados que tu nos transmitiste. Ajuda-nos, Senhor, a encontrarmos sempre em ti a mão amiga, o lenço que enxuga as lágrimas, o abraço fraterno, sempre o aconchego e a força para podermos caminhar sempre adiante, com um sorriso nos lábios, porquanto o Pai, que é o nosso sol, brilha para todos nós. Ajuda-nos nesse momento, ajuda-nos a refletirmos, dá-nos ouvidos de ouvir, e o que nosso amigo Edson possa ser o teu intérprete, trazendo-nos a tua palavra naquilo que precisamos ouvir na noite de hoje. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Edson, por favor, amigo, é contigo. Boa noite, amigos. Que a tranquilidade que nós sentimos quando entramos aqui nesta casa nos auxilie nessa noite a transmitir as ideias do estudo que preparamos. E, como vocês sabem,
A Márcia Rodrigues é a encarregada já há algum tempo aqui na nossa casa marcar as palestras dos sábados. E ela faz com bastante antecedência. E quando ela me chamou dessa vez, o hábito que eu tenho já há muitos anos de tarde, orar pela manhã, de vez em quando a gente lê uma página que fica assim, impressionado com o conteúdo. E na época que ela me chamou, como agora a casa dá o título da palestra, né? Ela marca a data, confirma, você manda para mim o título. Não, manda agora. Aí eu dei o título da página desse livro aqui, Rejubila-te em Deus, da Joana de Ângeles. O tema da página é o tema da palestra. É o treinamento para desencarnação, capítulo 19. Eu achei interessantíssimo, que aí resolvi estudá-lo e preparar um estudo trazendo informações que nos sejam úteis no nosso dia a dia. Né? Então eu inicio falando para vocês que a morte, como todos sabemos, é um fenômeno natural. E no Brasil morrem 1.600 pessoas por dia. A cada 24 segundos desencarna uma pessoa. Então, desde que nós já começamos aqui a palestra, mais 3 ou 4 aí já desencarnaram. E o nosso dia vai chegar. Não sabe quando é. E no mundo, pasmem vocês, 180 mil pessoas aproximadamente por dia. É mais do que a população de Teresópolis, diariamente. Então, para contrabalancear essa marca, eu diria que no Brasil nascem 7.400 pessoas por dia. Olha que a população está aumentando, né? E morrem 3.600 e nascem 7.200, vai chegar uma hora que... Né? E, pasmem também, 365 mil nascimentos por dia no planeta, contra 180 mil. Se observarmos nos últimos 20, 30 anos, a população do planeta está crescendo. E esses dados confirmam. Abrindo um parêntese, vamos lembrar que quando a gente chega ao mundo, através de uma equipe médica, um logista, um anestesista, tem toda uma equipe que hoje nos recebe nos hospitais. Nem sempre foi assim. Minha irmã mais velha nasceu em 51, no interior de Minas, de parteira. Muitos de vocês aqui provavelmente devem ter nascido de parteira, mas isso agora é raro. Né? Existe também, informa-nos André Luiz no seu livro Obreiros da Vida Eterna, equipes que recebem os espíritos quando desencarnam. Da mesma forma que tem a equipe médica que recebe aqui no mundo, quando a gente volta ao mundo espiritual, então 180 mil equipes no planeta. Gente, tem trabalho à beça para a gente quando desencarnar. Então, essa informação inicial nos mostra que é um tema que nos interessa. Tá? E a gente também aprende na doutrina espírita que temos uma programação na atual encarnação. A gente foi enquadrado num lar, escolhemos uma profissão, escolhemos o cônjuge, casou porque quis, né? Tem gente que está escolhendo até hoje não achou, mas isso é uma coisa pessoal. E o desencarne também está programado. Os nossos amigos espirituais sabem. Imaginem vocês, um acidente aéreo, quando cai um avião. Quando os passageiros estão chegando ali no aeroporto, os seus amigos espirituais sabem que vai acontecer o sinistro e já preparam as providências para receber cada um. Diz-nos André Luiz no seu livro Ação e Reação, analisando um capítulo sobre um acidente de avião.
que todos morreram do mesmo jeito, mas a morte é diferente para cada momento consciencial que vive, os seus apegos, tipo de vida que leva, tudo isso vai levar em conta. Então, esse treinamento que nós vamos falar aqui hoje é sobre isso. Definições. Treinamento, todo mundo sabe o que é treinamento. E o que me chamou a atenção é que hoje, nos últimos, 15, 20 anos, a academia é uma febre. Se repararem, vamos voltar em Teresópolis, em 1980, final da década de 80, início de 90, contar o número de academias que tinha. E conta hoje. Mas é uma coisa que está nas pessoas mais jovens, nos mais velhos também, é um hábito saudável de fazermos exercícios orientados por um professor ou por um profissional. Só que, se nós pensarmos bem, nós estamos exercitando um corpo que envelhecerá e se desintegrará por ocasião da morte. Isso é fato. Mas a ginástica, o exercício, não é só para o corpo, tem o bem-estar que isso provoca em nós também. Aí já ajuda um pouquinho o exercício da alma. Mas aí vem o problema. A gente exercitar ou praticar algo de forma regular e sistemática melhora o nosso desempenho. Todos assim. Então eu pensei, academias fazem sucesso aí no mundo, vamos pensar na academia do espírito. E se der certo, vai fazer mais sucesso ainda, porque todos nós vamos morrer. E ainda vem o problema da desencarnação. A desencarnação é um termo espírita, né? Define a separação do espírito do corpo físico. Fim da vida terrena e retorno ao plano espiritual para quem acredita. Acha? Uma minoria, mas tem. Então, a desencarnação, muita gente fala assim, não vamos conversar nisso não. A Joana de Anjos fala nessa página que a gente tem que criar o hábito de conversar sobre isso normalmente, porque é um fato natural e vai acontecer. E que não nos pegue de surpresa. Aí vem a geografia. Essa geografia eu achei. Por exemplo, eu, mês passado, fiquei de férias. Então, você, quando programa férias, aí você vê para onde você vai ficar, como é que é a cidade, que traje você vai levar, você se preocupa todo, porque é um lugar novo que você vai. E a gente vai desencarnar, vai para um lugar novo também. Então, eu vou ficar preocupado com a bagagem que eu vou levar para o lado de lá. E nesse assunto, a doutrina espírita nos auxilia a recolher meios, coisas úteis que nos serão úteis do lado de lá. Aí a gente fica pensando, não vai levar a casa, não vai levar o guarda-roupa. Aliás, é uma curiosidade que eu tenho, né? Você vai desencarna enterrado de terno, né? E quando chega do lado de lá, veste o quê? Não sei. Vamos esperar para ver. Né? Mas tem alguma coisa que a gente não conhece, mas acontece, né? Quando os espíritos aparecem vestidos. Então, alguma coisa eles vestem lá. Né? Então, outra coisa também, o André Luiz se refere, em alguma de suas nas salas de banho. Eu fico pensando, minha vida inteira, eu levanto, me alimento 3 vezes por dia, tomo banho. Como? Você vai desencarnar, você não vai perder, dificilmente você vai ficar sem isso nos primeiros tempos, porque é um hábito. Experimenta ficar 3 dias sem tomar banho. Eu não consigo. Então tem que ter uma sala de banho, alguma coisa, você fazer uma higiene. Então essa transição, mas são assuntos que não têm grande importância, mas vamos pensar neles, porque nós vamos vivenciá-los. E tem uma série de dúvidas aí, quando desencarnar a gente aprende, a gente lembra, né? E como há comunicabilidade dos espíritos, muitas vezes espíritos amigos que nós conhecemos aqui nessa casa, e como eles não reclamam, se não reclamam, deve ter resolvido o problema, não é nada muito grave. Mas, veja só, como é que é a casa? Quem constrói a casa? Eu fico, será que eu vou ter emprego lá no mundo espiritual? Quem constrói? Olha quanto problema. Vamos com calma, que a gente consegue. Então, essa geografia é importante. Aí vem a informação do nosso lado, Luiz, da existência do umbral. Uma região de sofrimentos
psíquicos que envolvem. E a questão de geografia vai desencarnar, vai passar, não tem como não passar. Porque o umbral envolve o planeta. Agora, se vai ficar ou não, aí é que a coisa pega. É igual o umbral da porta. Nós, quando entramos aqui no salão, passamos ali pela. Então, essas informações todas, as obras espíritas, em especial as obras do Pentateuco de Allan Kardec, livros espíritos, médios, a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o inferno, dão informações úteis. Inclusive, um dos livros da codificação menos lidos, que é o livro Céu e Inferno, são verdadeiros diálogos, são verdadeiras reuniões mediúnicas que o Allan Kardec coloca na parte final lá do livro. Vários tipos de espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos suicidas. Tem lá indivíduos e coloca informações onde há diálogos com eles e eles contam a história deles. Às vezes acontecem casos, conversa 3, 4, 5 vezes assim, em vários momentos da vida no mundo espiritual. Então é interessante. E essa informação está lá desde 1800, eu não lembro agora a data certinha do inferno, mas é coisa real. Aí desencarna um parente nosso, a gente quer saber. Mas é uma lei que vale para todo mundo, não só para as pessoas que nós amamos. Aí vem agora o treinamento. Treinamento, a gente pensa que esse treinamento no corpo físico, ele existe. Treinamento do corpo, do espírito. São 3 aspectos que eu coloquei aqui. Vou falar para vocês. Motivo do bem-estar interior. O bem-estar interior garante o nosso equilíbrio. Vamos lembrar, antes de nossas vidas, que nós estamos bem interiormente. Estamos sem problemas, estamos sem dificuldade. Isso dá uma vontade de você viver feliz. Mas nem sempre é assim. Então vamos cultivar necessariamente esse bem-estar. Aprofundamento aqui na autoconsciência. Onde eu estou, quem eu sou, de onde eu vim. A doutrina espírita nos diz. Rondelino, nas suas obras, o problema do ser, do destino, da dor. Nós viemos de um passado culposo, diz a história do nosso planeta. Se a gente for acompanhar, quantas guerras, quantas catástrofes, a Idade Média. Quem eram as personagens dessas épocas? Em existências anteriores. Então, agora a gente tem a chance de, com o conhecimento espírita, resgatar esse passado, com as nossas ações no bem, criar situações no futuro que nos garantirão o equilíbrio e a felicidade, desde agora, inclusive no desencarne. Se há um fenômeno natural, parece brincadeira, mas diariamente a gente desencarna. Você, quando dorme, seu espírito se afasta do corpo, só que fica ligado ao corpo por um fio, né? Até fala brincando, o que é a sabedoria divina? Imagina no Rio de Janeiro, milhões de habitantes, toda noite saem aqui, Paralho, aqui lá em Copacabana, por exemplo, está um nó danado. Uma vez a gente fez uma brincadeira, uma fraternização na casa da Cleide, no final de uma das turmas do Ed, não lembro agora qual. Ela fez a brincadeira, todo mundo. E um fio, ela foi. Tem uma confusão ali para soltar. Imagina o fio que liga o corpo, mas Deus sabe o que faz, não embara, não sei como, mas a gente volta toda manhã ao nosso. É a morte. E o que é a morte? A gente vai e não vai voltar. O fio será cortado. Agora, é uma ligação complexa. E a gente leva 9 meses no ventre materno, o espírito ali se unindo ao corpo, depois nasce, leva aí 7, 8, 9 anos para começar a ficar intensa essa ligação. Não é de uma hora para outra, isso vai se desfazer. Então, o terceiro aspecto interessante é a conexão com o sentido maior da vida. Genericamente falando, nós espíritas temos o hábito de meditar nessas coisas. Há um mundo de transição.
vocês lerem com atenção, desde a época das obras básicas de Kardec, 1857 para cá, do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam nessa transição. Agora ela está mais intensa. Aí tem gente que fala assim, eu leio isso, não entende. No ano de 2057, a Terra será uma regeneração. Tem muita coisa por fazer, dentro e fora de nós. Eu, pessoalmente, digo que até o ano 3000, o planeta Terra será um mundo de regeneração. E até o ano 3000, quantos anos faltam? 975. Daí umas 5, 6 encarnações. Nós vamos construir esse mundo. Isso se voltar a encarnar no planeta, né? Porque tem a possibilidade de ser exilado. Não estou querendo assustar ninguém. É o preparo para a desencarnação. Né? Então, o objetivo fundamental desses exercícios, vai passar do detalhe agora mesmo, esses objetivos, é nutrir a dimensão do ser humano. Por exemplo, nós estamos todos aqui na sala, citando-se essa jovem que está aqui, a maioria já deve ter ido para mais dos seus 40 anos. 30 anos já passou para mais, se não está na metade, está quase, né, da encarnação. Então, a gente já tem uma certa vivência e se preocupa com essas coisas, de fazer o melhor, de acertar. Então, essa dimensão interior dentro da gente, ela fortalece nossa maneira de ser. Quando a gente lembra, por exemplo, da infância, da adolescência, lembrança gostosa. Você ainda continuava sendo a mesma alma que você é hoje naquela época. As experiências aumentam, você direciona cada vez melhor a sua existência de acordo com a lei, causa e efeito, com a lei de Deus que está na nossa consciência. Eu teve um dia lá no Nordeste, eu estava lá em Maceió, acordei, né? Eu vou ficar em sintonia com a lei de Deus. Quando deu meia hora, já tinha saído da sintonia. Não consegui. Então, vai na praia, a gente tem que insistir, né? Então, vai lá, porque o problema é interno nosso, dentro de nós. Alguma coisa nós temos dentro de nós que a gente não consegue. Que tira a gente do equilíbrio. E nós temos que reagir. Então, o exercício, o treinamento para a desencarnação consiste exatamente em lutar contra essas imperfeições dentro da gente. Cada um descobre a sua. E se exercitar. Por exemplo, o abraço. Eu lembro da Inês. A Inês fala dessa terapia do abraço, mas o abraço. Identifiquem aí no psiquismo de vocês uma pessoa com a qual vocês têm dificuldade. Seja em casa, identificou? Faz assim, por exemplo, eu vou dar 2 abraços nela por semana. Não é aquele abraço de 2 irmãos brincando assim. Passa um mês, 2 meses, já vai ficar mais fácil você. É um exercício. Agora, para abraçar, precisa se encontrar. E às vezes a gente foge das pessoas com as quais a gente tem dificuldade. Inclusive, está uma página da Joana nesse mesmo livro que ela fala uma coisa muito difícil. Quando você vai se divertir, quando você vai passar, chama uma pessoa que você não gosta para ir com você. Fala, você está maluco? A que você já gosta, já tem. Vocês fazem isso? Eu ainda não consigo. Não consigo ainda. Aí eu fui buscar no computador a inteligência artificial, botei aqui, ó, treinamento 15, ela sugere, lógico, a inteligência artificial não é ela reúne dados, tudo que existe, você pergunta, ela responde. Tem que saber perguntar. Então ela colocou, olha que interessante, tem a conotação religiosa, mas com o fundamento que ela diz. A primeira delas é assim, respiração consciente. Meus amigos, a respiração é uma coisa. Você fica uma semana sem beber água, fica 3 dias sem comer, sem respirar, você não. A respiração, né? A medicina chinesa tem técnicas de respirações que ajudam, é um equilíbrio. Inclusive, automaticamente, você quando está com alguma dificuldade, dá aquela suspirada, né?
oxigena o organismo. Uma respiração consciente. Ó. Reserve alguns minutos do seu dia para sentar-se em silêncio e focar na sua respiração. Observe o ar entrando e saindo de suas narinas, movimente seus abdômenes e sensação de calma que essa prática pode proporcionar. Por exemplo, imaginei quando eu li isso. Onde é que eu fiz? Então, vou me... Aí, amigo, aí, professor. É uma técnica. Segunda, escaneamento corporal. Essa também é sensacional. O que é o escaneamento corporal? Assim, ó. Deitado ou sentado, direcione a sua atenção para cada uma das partes do seu corpo, dos pés à cabeça, observando as sensações presentes, calor, formigamento, tensão, sem a necessidade de mudá-las. Então, ela conversa com o órgão. Ela está com um problema no fígado. Está com problema no estômago. Mas é interessante. Então, seres são vivos, reagem. São órgãos que funcionam automaticamente, mas a gente pode colaborar com eles. Muito interessante essa técnica aqui. Terceira, atenção plena para as atividades cotidianas. Escolha uma atividade rotineira, como tomar um café ou escovar os dentes, e realize com total atenção os seus sentidos. Tem gente que está almoçando, você não faz nada, faz tempo, não se concentra no que está fazendo. Aí eu me lembrei do André Luiz, ele já estava na enfermaria, se restabelecendo saúde, e a enfermeira olhava para o sol desse bênçãos que a gente não. Então é essa atenção plena no que faz a diferença. Por exemplo, você vai tomar comer um caju, a fruta, aí você dá vontade de jogar fora esse suco de caju daqui. Você sente o gosto, aí você tomando um suco com uma fruta, alguém muito esportivo. Esse momento que eu estou sentindo aqui, isso traz uma aprendizagem. É um exercício para a desencarnação. Aí falam um aqui, achei interessante. Diário da gratidão. Ao final de cada dia, anote 3 a 5 coisas por que você é grato. Podem ser coisas simples, como um momento de sol, uma conversa amigável ou uma refeição saborosa. Gente, por lá 2 semanas no Nordeste, aquela comida diferente. Aí fomos para Minas Gerais comer uma comida mineira. Que delícia! É um prazer. Quer dizer, a gente tem esse direito. Isso faz bem, você se sente bem, manter equilíbrio. Por exemplo, pãozinho de queijo no Kardec Café. Isso foi delícia. Não só pelo gosto, mas pela vibração. Isso faz bem à alma. É um exercício para desencarnar. Só que não vai conseguir comer pão de queijo. Come agora. Come agora. Né? Diz assim, meditação da compaixão. Essa também é uma coisa interessantíssima. A prática da meditação envolve o envio de desejos de bem-estar, felicidade e paz para si mesmo, para os entes queridos, para as pessoas neutras, os afetos e, finalmente, para todos os. A gente tem um hábito aprendido com o livro do Paulo Franco, daquele livrinho que ele tem a lista de espécies, né? Encarnados e desencarnados. A gente mentaliza, não dá mais para fazer todo dia, mas pelo menos umas 2 vezes por semana, a gente faz. Você vê o nome da pessoa, a dela, vê as vibrações, o que ela está fazendo, de ambos os planos, né? E aí sempre quando eu desencarno um amigo, eu coloco lá, né? Listinha desencarnada. Aí eu falo brincando, a primeira pessoa que eu mudei de lista, minha mãe, ela estava não encarnada, desencarnou, passou para... e continua viva do mesmo jeito. Então, é uma técnica da gente pensar no outro e enviar vibrações para o outro, e você se beneficia com isso.
Outra informação que ela dá aqui. Prática da escuta ativa. Isso é demais. A gente precisa muito disso hoje. Diz assim, ao conversar com alguém, ofereça sua presença total, ouvindo com atenção e sem interrupções, buscando compreender a perspectiva que a gente faz. O cara está falando, você já está pensando. O que é? O cara está falando. Tem até uma brincadeirinha que a gente faz assim. Você é o motorista do ônibus. O ônibus vai, desce 10 passageiros, sobe 5. Entra 13, sobe 4. E vai falando, né? Como é que chama o motorista do ônibus? A gente não presta atenção nas informações nessa vida corrida. Finalmente, questionamentos reflexivos. Isso nós espíritas fazemos. Pelo menos eu consigo fazer. Né? Reserve um tempo para refletir sobre perguntas profundas como: o que realmente me importa na vida? Quais são os meus maiores medos e como posso enfrentar? Qual é o maior defeito? Perguntem agora a si mesmo a vocês, qual é o maior defeito que vocês têm? Vocês sabem? Pensou muito, não sabe. Trata de saber. Processo de exercício. Eu sei, mas não vou falar. Aí vamos lá. Tem aqui o último. Vou pular por causa do tempo. A conexão com a natureza. Essa, a própria ciência, todo mundo já descobriu como é bom ter conexão com a gente mora aqui. Amanhã é o dia do MCJ. Eu lembro quando era aqui na FES, porque é muito agradável esse contato da natureza. Passe tempo em ambientes naturais, observando a complexidade e beleza do mundo ao seu redor. Para muitos, a natureza é uma fonte de inspiração, conexão espiritual. E é mesmo. Todos, tenho certeza, todos nós aqui gostamos de alguma coisa, no cantar dos pássaros. Eu lembro que quando eu era adolescente, morava numa rua, lá no Flamengo, aquele trânsito da, mas sempre tinha umas árvores, sempre de manhã na própria cidade, você também escuta a insistência da natureza em não se fazer ausente de nossas vidas. E agora vem o Livro dos Espíritos. O que o Livro dos Espíritos fala sobre o treinamento para a desencarnação? Eu fui buscar no Livro dos Espíritos e achei a seguinte referência aqui, ó. Allan Kardec, né? Ele nos informa que a preparação para a morte é a prática do desprendimento progressivo. O que nos prende? Vai causar a nossa atenção. Por exemplo, o bazar, talvez vocês não tenham pensado nisso, mas é uma forma de incentivar o nosso desapego. Tem aquela camisa bonita que você gosta, mas já não está servindo para o engordou? Bazar. Ah, eu não dou porque eu vou emagrecer. Vai ficar no armário e você não vai dar a camisa. Não, eu falei no sentido do apego. Às vezes você nem lembra mais, está lá o raio da camisa. Então, esse desprendimento progressivo das coisas, há informações, aí nesse livro, eu fui agora, vou lembrar o nome, que conta o caso de 7 desencarnes, André Luiz acompanha a equipe. Né? Então, a grande dificuldade é as coisas que nos atraem, que nos prendem, e a gente não consegue ficar livre. O negócio é deixar ir agora, é um exercício que tem que se fazer diariamente. E a vivência de uma vida pautada no bem e na lei de amor ao próximo. A lei é de Jesus, né? Amor ao próximo. Uma coisa que eu aprendi também já há alguns anos e me esforço muito é a gente ficar com a felicidade do você aprende a sério, porque todo mundo fez. Por exemplo, saiu essa semana aqui o cara de Teresópolis ganhou na loteria esportiva, né? Ganhou na Mega Sena, desculpa. 53 milhões. Então, estou feliz por ele, não sei quem é. Aí um amigo falou assim, amanhã eu não vou mais trabalhar, ele não. É ele que ganhou nada. Estava mentindo. Né? Então, vamos ficar felizes. Por exemplo, acontece a coisa boa na vida da gente,
Você está feliz, aí vem outro te dá, aumenta a sua alegria. A sua felicidade. Por exemplo, temos nossa casa espírita, já foi diretora, deu à luz ontem, a primeira filha. Olha, pode ser um espírito que está chegando, cheio de esperança, tem provas a resgatar, mas é uma alegria na família. A alegria dela, do marido, da mãe, da avó. Então vamos tentar, Deus, né? Olha que beleza, como é que faz bem isso na vida da gente. É um treinamento para desencarnação. E aí a gente detalha essas 4 informações aqui do Livro dos Espíritos que eu coloquei aqui, ó. Não é céu de empresa, não é combate ao orgulho. Né? Combate ao egoísmo e ao orgulho. É uma coisa que a gente tem que fazer. Por que a gente não consegue ser uma felicidade alheia em alguns casos? Se acontecesse com você, não com o outro. Às vezes acontece, aí chega o chefe, um de vocês será promovido. Mas tal, não foi você, não faz aquela. Esse numeralzinho. Alegre, sua hora vai chegar. Então é o egoísmo, é o orgulho que disputa, a inveja também, a nossa ação. E a gente tem que começar a controlar isso dentro de nós, porque ninguém vai controlar, só nós. Né? O outro aqui, ó, valorizar o espírito sobre a matéria. Nós somos. Qual é o objetivo da ciência? É o progresso moral. Esse é o objetivo. Não é ter apartamento, não é ter casa, não é ficar rico, não é ser melhor do que o outro. É progresso intelectual, progresso moral, que é uma coisa individual. Isso nós levaremos do lado de lá. Sei que é fácil a gente falar isso, mas a gente precisa lembrar. Esse é o objetivo da nossa existência. Mas eu trabalhei a vida inteira e não consegui o que eu queria. Conseguiu nesse esforço, a desenvolver em você virtudes. Talvez se você tivesse moleza, você não conseguisse ter desenvolvido. A dificuldade forja o trabalho. Então você é um convite. A gente é convidado a reagir para melhorar. E está tudo certinho, você não faz nada, não progride. Trabalho é lei da vida. Vamos outro aqui. MCT. Manter a consciência tranquila. Pensou que era negócio de Harvard, de doutorado, MC, manter a consciência tranquila. Gente, a consciência é muito legal. Muito legal. Quando ela libera a gente, é automático. É uma coisa que você não força, você não engana, você não enrola, ela acontece. Às vezes você tem a dificuldade, né? Por exemplo, dá um exemplo que já aconteceu comigo. Estava devendo um carro. Estava sem dinheiro. Estava com vergonha de falar. Aí eu estava andando aqui inteiro. Está lá na frente. O que eu faço? Eu atravessei a rua. Eu não vou aguentar. Vergonha, incapacidade, imperfeição. Me dá uma chance aí. Graças a Deus. Consegui. Mas que eu passei por. Então, essas coisas todas, a gente desenvolve para tentar manter a consciência tranquila. E, às vezes, as coisas acontecem independente da nossa razão. Vivi uma experiência uma vez no trânsito lá no Rio, eu atropelei um adolescente lá em Vicente Carvalho. O ônibus estava parado na faixa, passei na faixa do lado, Deus levei no hospital. Não imagina se ela tivesse desencarnado. Foi uma coisa que eu não quis fazer, mas para a família, eu seria uma família, não interessa que ela morreu. Olha a consciência, eu fiquei com aquilo na cabeça. Né? Então, essas coisas, a vida nos promove ações como essas, e nós temos que buscar o equilíbrio.
E não precisa esperar desencarnar para ter contato com a consciência, pode ter contato agora. Vou dar outro exemplo aqui. Quando fizemos agora, no final do ano passado, a mudança lá da propriedade da família que foi vendida, eu arrumando lá as coisas todas, descobri, lendo lá, eu sou muito organizado, em 1996, tinha feito uma obra lá no Rio, tinha comprado aqui um blindex de uma loja na cidade, que eu não vou falar o nome, e ele estava devendo cara. Passaram-se mais de 25 anos, eu não paguei. Aí, caramba! Né? Aí foi, quanto é que será que está valendo esse blindex? Aí o que eu fiz? Fui lá. Ele já tinha até esquecido. Falei, cara, eu estou te devendo aí. Então você vê quanto é que eu tenho que pagar. Graças a Deus que ele não me cobrou, mas se cobrar, eu vou ter que pagar. Mas eu me vi obrigado. Imagina eu chegar no plano espiritual, está lá na minha ficha. Fez a obra e não pagou o carro. Meu Deus do céu, tem que pagar. Então, a consciência obriga a gente a fazer as coisas. Agora, a gente tem que criar o hábito de obedecê-la. Obedecê-la. Porque, às vezes, amanhã eu faço uma coisa de cada um. Então, esse próximo aí, estudar e meditar sobre a vida futura. Tá? Estudar e meditar. Então, como será a nossa vida daqui a 20 anos? Irmão, vou estar melhor do que eu estou hoje. Certamente. Eu me esforço todo dia. Vou estar melhor. Sem dúvida nenhuma. Agora, poderia estar melhor do que eu espero. Mas, veja só, vamos visualizar esse futuro. Vocês já pararam para pensar? Vai melhorar, já tem acontecido. A ação que a internet, as ações comerciais, mas agora tem loja, toque, tudo na internet, então vai mudando aos poucos. Então, eu vejo, imagina aqui, depois da de hoje, a gente está fazendo festa, está sendo gravado, está sendo transmitido. E lá no mundo espiritual, eles gravam tudo. Quando a gente desencarna, quando equilibrar, vai conseguir ver o filmezinho. Então, vai lá no arquivo onde eu estava no dia 7 de setembro de 2025. Vai lá, aparece. E aí? Acontecem casos aqui, tem isso, câmeras que pegam tudo, né? As pessoas não sabem que tem a câmera, faz coisa errada. Depois diz que não foi ele. Tá. É que vai falar que não é. Então, isso acontece no mundo espiritual. Hoje nós já temos isso, orienta, nos auxilia, nos ajuda. Como se desvendam problemas com o auxílio dessa tecnologia. Então, aqui, ó, vamos, a futura é impressionante. Estudar e meditar sobre a vida. Como será e onde será nossa próxima? Correia, na quinta-feira, evangelizado. Esses somos nós. Então, é um exercício. Quem vai nos receber? Receber. Ah, eu quero. Quem é que você pode querer, mas certo? Vai nos receber. Qual é o trabalho que vamos fazer? É um exercício para a desencarnação. Agora, então, 159 é o Livro dos Espíritos. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? E olha que esse momento, de se reconhecer no mundo dos espíritos, não necessariamente
na minha casa, ninguém fala comigo. O próprio Divaldo conta, quando ele andava de bonde, ele não sentava. Ele não sabia se quem estava sentado era encarnado ou era desencarnado. Se fosse encarnado, ele ia sentar no colo do cara. Então, veja só, a gente vai desencarnar, como será a sensação que nós experimentaremos do desencarne? É que pergunta. Olha a resposta. Depende. Aí eu lembro do Ramon. O Ramon, na época da mocidade, ele sempre respondia, depende. Essa é uma pergunta sempre muito boa para as questões do doutrina espírita. Depende do grau evolutivo, depende da situação, mas ele vai falar aqui. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, vou abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente, sem querer, propositalmente, não fazemos. Então, dessa aqui eu já saio fora. Né? Fizeste o mal com Deus, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Essa cobra da gente. Vergonha do meu credor, passei por lado da rua. Para o justo, e a definição de justiça. O justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, que não receia nenhum olhar perquiridor. Esse olhar perquiridor foi do que eu fugi lá na rua. Ela olha para ele, abaixou o olho, você põe cachorro, tá para ver. Não consegue encarar. Vocês já viram isso? É um ser vivo que está com algum problema. Eu lembro, minha filha tinha um cachorrinho, um doutor. Nós morávamos numa casa, 2 andares, só que para sair a gente ficava na parte de subir nada, saía. Quando o cachorrinho fazia coisa errada, a minha filha botava. E ele ficava lá. Aí estava na rua, estava lá o cachorro no castigo. Ele tinha feito alguma coisa errada e já. Você já sabia. Ele ia procurar aqui. Olha que interessante. Consciência de está errado, estava no castigo. Com aquela carinha assim, ó. Abaixa o olhinho. Os cachorros fazem, imagina o ser humano. Né? Dá, só para a gente relembrar, lá no Livro dos Espíritos, parte, isso diz na Kardec, que a distância do homem é a mesma distância. Mas chegará na parte humana. Como nós chegaremos também. Imagina no ano 3000, como é que estaremos bem no mundo de regeneração? Com certeza, no 3000. Então, agora, depois dessa resposta, vou ter aqui, doutora Elizabeth Kubler-Ross, o Divaldo fala. Essa doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela inventou, criou a tanatologia. O que é a tanatologia? É o estudo científico multidisciplinar sobre a morte, o processo de morrer e o luto. E nessas pesquisas, a doutora Elizabeth Kubler descobriu a existência de outras vidas. A vida no mundo espiritual. Vocês querem coisa mais amorosa e mais grata? E nós sabemos que temos um amigo espiritual, um anjo bom, que nos acompanha sempre, além da nossa. Então, olha como somos cercados de bênçãos que nos auxiliam a crescer, a chegar mais rápido no nosso objetivo. E aí, para concluir o nosso estudo, eu vou lá, eu fiz uma parceria aqui, se fosse música, era uma mixagem, né, da mensagem de Joana de Ângeles com o irmão X. E, obviamente, se eles souberem, vão me aprovar, porque a intenção é boa. Né? Então, a Joana de Ângeles, nesse livro aqui,
ela diz algumas ideias interessantes. Sabemos da fatalidade da morte. Temos que reflexionar em torno da brevidade da existência. Gente, isso é impressionante. Eu lembro meu avô, que encarnou aos 71 anos, falar. Pouco tempo atrás ele era um menino, agora já é um ano. Há pouco, 12, 13 anos. É breve. Vamos aproveitar da melhor forma. Como a vida tem por finalidade o aprimoramento do intelecto, moral e intelectual, devemos aproveitar ao máximo. Aprender tudo que a gente pode. Aí nisso, agora, recentemente, comecei a aprender alemão. Né? Eu tenho uma filha que mora na Alemanha, e quando ela tiver um netinho vai falar alemão porque né? Aí deu um problema lá, negócio de horário, não consegui, aí tive que paralisar o curso. Aí essa semana a moça me disse, bora, vai começar, estou todo empolgado, aprender alemão é difícil, mas vou aprender. Então vamos para estudar. O desenvolvimento intelectual a qualquer idade. Né? Não serve para nós. E se eu não conseguir aprender por algum motivo chegar ao fim, já tem uns rudimentos. Né? A nação, quando for lá na Alemanha, já se fala um pouquinho. E não, olha só. Mas onde está que nós estamos vivendo? Antes de 1500, provavelmente éramos. Estávamos na Europa. Então, se estávamos na Europa, eu falava, hoje, mais isso. É só lembrar. Aí tem aquele filme, ficção científica, Matrix, né? E a mulher chega num momento que ela precisa pilotar um helicóptero, ela não sabe, ela, manda um programa de helicóptero, manda um helicóptero, vai chegar, já faz. Aí eu fico pensando, manda para mim um programa de perfeito que já tem isso. Esse você tem que vivenciar, você não vai conseguir as informações necessárias. Então ela diz assim, a ilusão produzida pelos sentidos físicos dá a falsa impressão de perenidade. Meus amigos, eu já fui jovem, eu vi estava esperando um amigo para me pegar lá, o cara pegou uma BMW e rebaixou a cidade chegou lá, eu falei, cara, eu queria entender essas pessoas, com todo respeito, ele tem o direito de fazer isso, mas a gente precisa melhorar e não causar confusão. Desapegos afetivos, econômicos, sensuais, como vai as nossas vibrações de sensualidade? Eu vi falar no livro Sexo e Destino, 80% dos nossos problemas são ligados à área sexual. Vamos burilar isso, vamos, né? Cada um sabe de si. Né? Então é uma coisa que a gente tem que forçar também. Morte é sempre inevitável. Treinamento para a desencarnação tem caráter de urgência. Além da matrícula na academia, conversar com todo mundo, tá? Quem não quer isso? E aí vem a parte do irmão X. Ele tem uma mensagem, perguntam para ele qual é o preparo para a morte. Aí ele diz assim, não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Rever os antigos maus hábitos, modificar o prato de cada dia, excitantes alcoólicos, narcóticos, sexo, não adie doações, testamentos, laços consanguíneos, não se apegue demasiado. Tesouro de uma fé religiosa, nós temos que agradecer a Deus, a bênção, na atual existência, estarmos ligados à doutrina espírita, que amplia os nossos horizontes, nos ajuda muito a sermos pessoas melhores,
pela compreensão. Faça o bem que puder. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. Serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do leal cumprimento dos seus deveres. E agora, para concluir, o último parágrafo da mensagem que eu achei sensacional pensar, assim: faze uma avaliação honesta. Como te encontras espiritualmente neste momento? Se estás em condição equilibrada para o enfrentamento com a desencarnação. Não saberás com grande antecipação quando ocorrerá, mas que se sucederá, não existe qualquer. Inicia o teu treinamento. Pensa no que conduzirás e terás. Aí eu pensei, vamos desencarnar? Temos aí amigos já desencarnados, trabalhadores que continuam. Então, agora deixa passar, faz. Eu não sei quanto tempo vai passar. Mas ela falou aqui, ó. A cada segundo apresentam-se transformações orgânicas. Portanto, morrem e nascem células, alteram-se órgãos, até o momento em que se dá a parada cardíaca, consequente morte do tronco encephalo. Cuida desse modo, desde agora, da tua imortalidade. Sensação. Nós somos. Morte não existe. Continuaremos vivos sempre. Estamos encarnados. Aí, está viva, viu? Estarei sempre encarnado. Continua vivo. Cuida desse modo, desde agora, da tua imortalidade, na qual te. Então, amigos, nossa intenção foi trazer ideias para a gente meditar nesse assunto. Cada um escolhe o melhor caminho, pedindo a Deus, ao nosso amigo espiritual, que nos ajude nesse esforço de treinamento para a desencarnação. Obrigado. Já está no treinamento, seu Jorge. Muito bem, já está treinando. Ele está falando, gente, que o nosso companheiro Jorge está dando a sugestão de consultar na internet as meditações com o Divaldo Pereira Franco. Muito interessante e é um exercício diário, ajuda muito mesmo. Né? Obrigado, seu Jorge, pela dica. 37 minutos. Então, dessa maneira, devolvo aqui ao Mauro a palavra para continuar aí a nossa reunião. Obrigado, Edson. Esse é aquele assunto, né? Você chega assim em casa, vamos conversar um pouquinho sobre a desencarnação. Aprendi um monte de coisa. A pessoa diz, não, obrigado. Deixa para outra oportunidade. Né? Aquela coisa, ninguém quer falar sobre esse assunto, é o famoso dissolve rodinha. Né? Você chega ali e começa a falar sobre desencarnação, quando você vê as pessoas vão saindo, você ficou sozinho ali. Mas assim, entre os espíritas, não, vamos falar sobre isso, acho que é bacana. Eu às vezes, né, às vezes até nas pérolas, às vezes eu conto isso, né, que você sabe que eu passei um tempo morando no Japão, né, e meus filhos, assim, sofreram muito, né, com essa coisa de ficar no Japão, uma cultura muito diferente, né, e principalmente com a distância dos amigos, né, fuso horário, então eles tinham que dormir, mas a hora que ele dormia era a hora que os amigos estavam acordados, então sofreram um bocado, choravam ali, a beça ali. E eu conversava muito com eles, falava assim, filhos, se vocês não se adaptarem no Japão, como será para desencarnar? É uma coisa assim interessante, né? Porque às vezes a gente olha as coisas parecem adversas, né? A gente fica assim, mas não são adversas, são boas, só são diferentes, né? E a gente reage muito, acho que o Edson
né? Mesmo brincando, ele está sempre passando essa mensagem do desapego para a gente, né? Como é que a gente trabalha no dia a dia pensando que a vida vai ser diferente, desencarnação a gente vai para um lugar diferente, né? Mas se a gente tem muita dificuldade de ir para um lugar diferente agora, encarnado, né? Vamos ter uma certa dificuldade, né? A pessoa diz assim, desencarnar é difícil, dói, né? A pessoa fica muito preocupada, dói ou não dói? Meu amigo, não dói não. O que dói é a dificuldade nossa para a gente se adaptar a condições diferentes. Por isso que é sempre um exercício, né? Eu tenho viajado muito também, o Edson então é outro, né? Tem viajado muito. Eu tento fazer esse exercício. Cada lugar que eu vou, eu me sentir bem naquele lugar. Você está adaptado àquele lugar. Está longe de casa, eu estou adaptado naquele lugar. Viveria naquele lugar. Esse é um exercício importante, porque espero que quando desencarnar seja também um outro exercício para poder viver num outro lugar. E hoje o Edson não tocou pra gente, hein? Olha lá, mas ele agora cantou pra gente. Vamos lá, pessoal, vamos dar os avisos aí. Márcia Fonseca, né, não veio hoje, mas ela me pediu para dar alguns avisos. Dentre eles, né, Edson, o estudo sistematizado aí da turma 14, né, ainda aceitando as inscrições, né, Edson? Então, quem quiser fazer o estudo sistematizado doutrina espírita, o ESG. A Monique aí, a garota propaganda ali, já da turma 14, né, Monique? Mas é uma maravilha mesmo. Quem faz assim adora. E, obviamente, quase todos nós trabalhadores fizemos, né, em algum momento da nossa vida. Aí, então, eu adoro isso. A agenda, né? Temos avisado aí, tem a agenda de 2026, né? Quem desejar ir para adquirir, tem na secretaria. E a outra é da Associação Médico Espírita de Teresópolis, né, que transmite pelo Facebook, né, da AME Teresópolis, ou YouTube da AME Teresópolis. No dia 28 de setembro, às 10 horas, teremos o Dr. José Henrique Rubim, né, com um tema muito interessante, que é a preguiça como patologia espiritual. Então, aqueles que desejarem entender um pouco essa preguiça de manhã, já pode assistir a palestra do Dr. Rubim sobre isso no dia 28/9, às 10 horas. No mais, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Hoje, tem ali, como é que vai? Tudo bem? Como é seu nome? Carolina, tudo bom, Carolina? Seja muito bem-vinda aí à nossa casa. Querendo também alguma informação, será um prazer aí contar, tá bom? Nem tinha visto, eu já estava um pouco, olhei para todo mundo e falei assim, acho que eu conheço todos ali, mas tinha a Carolina lá no cantinho ali. Obrigado, Carolina. Bom, amigos, vamos então nos preparar aí para nosso trabalho de passe, né? Lembrando que aqueles que desejarem tomar passe, aguardem que chamaremos, né? O Edson vai coordenar o trabalho, né, Edson, de passe, né, hoje. Vamos ver quem a gente pode pedir ali. Jean, você quer fazer então nossa prece, Jean, por favor? Não chega tanto, né? Boa noite a todos. Envolvidos ainda nesse clima de harmonia e alegria da palestra da noite, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a equipe espiritual, e do plano mais alto dirige os trabalhos dessa casa, agradecendo a oportunidade de mergulharmos mais uma vez nos ensinamentos do Mestre Jesus, da espiritualidade maior, e possamos, não só na casa espírita, na nossa jornada diária, levar nossos ensinamentos do Pentateuco, todos os espíritos que trouxeram até nós, que possamos no dia a dia multiplicar, Senhor, o trabalho da caridade,
do abraço fraterno, do acolhimento a quem precisa, seja através de um sorriso, através de uma palavra amiga. Carregamos em nós um tesouro, uma semente que devemos regar em cada momento da nossa existência, a semente do amor ao próximo. Dessa forma, regando em nosso coração, temos a oportunidade de compartilharmos a todos à nossa volta. Possamos retornar aos nossos lares, banhados da paz e da tranquilidade dessa. Seja feita sempre a tua vontade, nosso Deus. Que assim seja.